Nós vamos falar de uma pesquisa inédita que aponta os malefícios pelo uso de antibióticos entre alérgicos. Nosso entrevistado é o Dr. Marcelo Bossuá, que é coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Dr. Marcelo, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Luísa. Muito obrigado pelo convite, pela Rádio Nacional. Muito obrigado. Doutor Marcelo, antes da gente falar da pesquisa, será que a gente vai conseguir um dia esse Brasil Sem Alergia, doutor Marcelo? É verdade. O Brasil Sem Alergia já é um projeto que já existe há 7 anos aqui no Rio de Janeiro. E nós temos um projeto itinerante, um projeto que, de certa forma, ele chegaria a várias regiões do Brasil, através dessa ação itinerante, onde nós teríamos um trailer ambulatório no atendimento dos pacientes portadores de alergia. Nós sabemos que a quantidade de pessoas no mundo que sofrem de alergia é muito grande. Gira em volta de 35% da população mundial, segundo dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E no Brasil, esse número é muito semelhante aos dados mundiais. Então, acaba que grande parcela da população não tem atendimento nessa área, principalmente um atendimento mais específico na área de alergia. Lógico que as outras especialidades médicas conseguem tratar um paciente alérgico, mas a metodologia usada pelos alergistas para tratar um paciente alérgico é uma metodologia eficaz, uma metodologia que, de certa forma, ensina o organismo a não ter mais alergia, livrando ele justamente de uma quantidade exacerbada de antibióticos. Antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, porque o tratamento antialérgico ele consiste no critério terapêutico, ele consiste no controle do ambiente, consiste na medicação sintomática e consiste no controle alimentar, associado a uma excelente imunoterapia, ou seja, as vacinas antialérgicas. Então, quando a gente associa esse tipo de tratamento, nós ensinamos o organismo a não ter mais alergia, nós preparamos o organismo a não ter mais alergia e, consequentemente, aquele paciente fica livre por um bom tempo de inúmeros tipos de medicamentos. E isso acaba havendo uma coincidência muito interessante pela questão desse estudo publicado pela doutora Shilpa Shah, que foi realizado na cidade de Mumbai, na Índia, onde viu-se que o uso crônico de antibióticos, pacientes que, de certa forma, acabam usando demasiadamente esse tipo de medicamento, eles têm uma incidência maior de processos alérgicos do que os pacientes que, de certa forma, se tratam de alergia também, mas que não usam antibióticos de uma forma muito extensa. E isso está demonstrando justamente que a complicação do processo alérgico, ela acaba levando ao uso do antibiótico e acaba agravando mais ainda o processo alérgico. É importante não confundir. Nós não estamos falando de alergia a antibióticos, não é isso. Nós estamos falando da prevalência aumentada de pacientes alérgicos que usam antibióticos e que, de certa forma, pioram dos seus sintomas de alergia. Alergia respiratória, alergia alimentar, alergia a produtos químicos, ou seja, alergias em geral. Agora, doutor Marcelo, a gente sempre ouve falar que o organismo vai criando uma certa resistência, né, ao antibiótico, vamos dizer assim. Tanto que os médicos orientam que a gente não deve ficar tomando antibiótico à toa, né? Porque depois, quando precisa mesmo de um remédio mais forte, aquele antibiótico já não vai fazer o efeito esperado, porque o organismo, vamos dizer assim, já se acostumou com ele. É mais ou menos isso que acontece quando se trata toda crise de alergia com antibiótico, chega no momento que a alergia vence a guerra, vamos dizer assim. Bem, na verdade, é lógico que o objetivo do controle do antibiótico é o mesmo. A fisiopatologia, ou seja, o mecanismo de ação de cada problema é diferente. Mas o Ministério da Saúde, sabiamente, de certa forma, restringiu o uso dos antibióticos de compra espontânea, porque isso estava induzindo muitas resistências bacterianas, estavam produzindo superbactérias. Por isso que hoje o paciente só pode comprar antibiótico com receita controlada. E esse estudo mostra e reforça ainda mais essa atitude do nosso Ministério da Saúde e dos Ministérios da Saúde no mundo inteiro de restringir o uso de antibióticos.
Porque nós sabemos que o antibiótico, ele, de certa forma, além de induzir uma resistência bacteriana muito grande, além de produzir superbactérias, isso eu já vi várias vezes em unidades fechadas, em CTI, pacientes com bactérias multiresistentes, onde antibióticos caríssimos. Antibióticos, para você ter uma ideia, cada ampola custa R$15.000. Cada ampola. Nossa. O paciente às vezes precisa de 2 ampolas por dia, então um tratamento de R$30.000 por dia. E eu vi isso, de certa forma, e vejo ainda essas superbactérias predominarem em ambientes hospitalares, principalmente em unidades fechadas, em ambientes de centros de terapia intensiva. E que, de certa forma, esse estudo mostra também a questão do perigo do uso do antibiótico, porque o antibiótico, de certa forma, além dele induzir essa resistência bacteriana, ele piora ainda mais o quadro alérgico. É lógico que ele tem que ser usado. Existem situações, existem quadros clínicos alérgicos complicados, com sinusite, com pneumonias comunitárias e outros tipos de problemas infecciosos, e você precisa usar o antibiótico para retirar o paciente da crise, porque senão o paciente não sai da crise. Mas daí a importância que nós havíamos falado do nosso projeto que nós criamos aqui no Rio de Janeiro e que nós estamos precisando de um apoio governamental e também da comunidade dos empresários, da comunidade também toda, para nós levarmos em outros estados, que é justamente esse, prevenir a alergia, ensinar o controle dos ambientes, fazer com que o paciente, ele, de certa forma, controle bem o ambiente da sua casa, retirando todos aqueles elementos que acumulam poeira, como tapete, cortina, carpete, edredom, usar a imunoterapia, ou seja, as vacinas antialérgicas, quando há indicação, porque a vacina antialérgica ensina o organismo a não ter mais alergia e, consequentemente, se o organismo não tem mais alergia, é difícil ele adoecer, principalmente as doenças respiratórias. Porque nós sabemos que, além dessa questão do antibiótico piorar o quadro de alergia, a própria alergia, ela já é um fator que propicia o aparecimento de infecções respiratórias. O paciente que desenvolve uma alergia respiratória, por exemplo, é um paciente que produz muita secreção, muito muco, né? Tosse muito, e aquela tosse muitas vezes é uma tosse produtiva, é uma tosse com catarro, com secreção, e aquela secreção nós sabemos que é um meio de cultura para bactérias. Então, se o paciente tem secreção respiratória, ele tem um ambiente propício para a proliferação de bactérias e, consequentemente, vem as faringites bacterianas, vem as sinusites bacterianas, vem as pneumonias, a pneumonia comunitária bacteriana. E, além disso, o processo alérgico, a reação inflamatória que o processo alérgico ele causa na árvore respiratória, ele produz proteínas, ou seja, carreadores que fazem com que os vírus penetrem com mais facilidade na mucosa respiratória, causando uma infecção sistêmica. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Por que todo paciente alérgico é um paciente gripado, é um paciente resfriado? É um paciente que nunca está saudável, sempre está com processo ou infeccioso bacteriano ou infeccioso viral. Justamente, uma das explicações é essa. É porque o ambiente da mucosa do alérgico é um ambiente cheio de proteínas que colocam os vírus para dentro do organismo. E esses vírus acabam causando doença e são justamente precursores de outros problemas, de outras infecções, ou seja, as infecções bacterianas respiratórias. Aí você precisa usar o antibiótico. E, além disso, o paciente alérgico, ele tem um desvio da imunidade, ele tem uma desregulação da imunidade. Ele não tem imunidade baixa, ele tem uma imunidade desregulada. Ou seja, a imunidade do paciente alérgico é direcionada para interagir com alérgenos, ou seja, com substâncias que causam alergia, ao invés de nos defender. Por isso que o paciente alérgico, além de ter todas essas doenças respiratórias, é um paciente também que sempre desenvolve infecções de pele. É um paciente que sempre está com micose, sempre está com candidíase, principalmente aquela mulher que sofre muito de candidíase, está sempre indo no ginecologista, tendo que fazer uso de antifúngicos orais, antifúngicos tópicos, né? Muitas das vezes, aquela mulher ela tem um processo alérgico e respiratório. E que quando nós tratamos esse processo alérgico respiratório, com imunoterapia, com controle de ambiente, assim por diante, nós regulamos a imunidade desse paciente e esse paciente para de ter doenças infecciosas de pele, dentre elas as infecções causadas por fungo e por cândida. A própria candidíase é um fungo, né? E, de certa forma, aflige muitas mulheres e homens também, com menor prevalência,
principalmente mulheres, principalmente na época de calor, na época de verão. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo Bossuat, que é coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Agora, doutor Marcelo, a alergia, então, o senhor falou que o tratamento e até, vamos dizer assim, o controle de crises, né, de alergia, depende de um tripé, né? 3 coisinhas. Alimentação, o controle do ambiente, que muitas vezes a gente pensa que é só o controle do ambiente, né? Porque geralmente pelo menos o mais comum que a gente nota, são as alergias ambientais, né? Vamos dizer assim, aquelas poeiras, aquelas coisinhas de casa, vamos dizer assim, não é? É verdade. E aí tem o uso da imunoterapia, que são as vacinas, né? No caso, então, a pessoa, quando percebe que sofre de alergia, muitas vezes, como é uma coisa esporádica, ela só vai no médico, trata e não aparece mais, né? Então, tem que ir num alergista para descobrir a alergia a que é e como evitar e fazer todo esse tratamento direitinho, seguir até o final o tratamento que o médico mandar. É algo bem interessante que a gente deve discutir com bastante atenção essa questão. O atendimento ao alergista é fundamental, é importante, vai ensinar o paciente a combater bem a alergia, mas nós sabemos que nem tudo que parece ser alergia é um processo alérgico. Isso é muito importante nós dizemos. Por isso que, ainda no clínico geral, e o clínico geral descartar as possibilidades que não sejam alergia, depois indicar para um alergista, isso é muito importante. Por quê? Eu vou lhe dar um exemplo. Existem doenças reumatológicas, existem reumatismos que se parecem com processos alérgicos, doenças de sangue que se parecem com processos alérgicos, alterações hormonais. Tem pacientes que, de certa forma, desenvolvem alterações hormonais, como na tireoide, a própria tireoidite Hashimoto, que é uma doença autoimune, que pode desenvolver placas no corpo que coçam e que, de certa forma, o paciente chega no nosso consultório achando que está com processo alérgico. Outro exemplo muito interessante, muito comum que nós vemos toda hora, escabiose, a sarna. O paciente começa a se coçar, a família começa a se coçar, vai no alergista, acha que está com processo alérgico, que está se coçando, e na verdade não é um processo alérgico, é um processo infeccioso de pele, causado pelo germe da sarna, né? E vários outros tipos de doenças que, de certa forma, inclusive as doenças respiratórias, podem ser confundidas com processo alérgico. Uma doença assim, bem interessante, que muitas pessoas tossem sempre e que, de certa forma, não fazem a correlação desse quadro clínico com a doença que ela está apresentando. No caso, a doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, aquele paciente que está sempre sofrendo de dor no estômago, azia e que começa a tossir. Se você começa a tossir e você tem um quadro de dor no estômago, azia e uma tosse persistente, é possível que você não esteja desenvolvendo um processo alérgico. É possível que esteja desenvolvendo uma doença do refluxo gastroesofágico. E existem vários outros. Por isso que o tratamento do alérgico, ele tem que ser um tratamento holístico. Ou seja, o tratamento daquele paciente que nos procura com suspeita de doença alérgica. Porque, primeiro, antes de tudo, nós precisamos ser clínicos gerais. Nós precisamos avaliar o paciente de uma forma holística para poder fazer o diagnóstico diferencial entre inúmeras doenças e, a partir dali, direcionar para o tratamento alérgico. Quando for realmente feito aquele diagnóstico de alergia, aí sim, um tratamento com tripé terapêutico, como você havia falado, com controle do ambiente, as vacinas antialérgicas, o controle alimentar e, no início, uma medicação sintomática para tirar o paciente da crise, é o tratamento mais eficaz. E dando uma atenção muito importante à questão do controle de ambiente, principalmente nessa época do inverno, onde a gente deixa a casa mais fechada. Nós sabemos que o ambiente que mais é poluído e que nós frequentamos é o ambiente da nossa casa. É aquele ambiente onde fica fechado, onde nós usamos inúmeros tipos de produtos químicos, que nós achamos que estamos limpando o ambiente da nossa casa, não estamos. Aqueles produtos, de certa forma, podem até ser bactericidas, mas eles estão povoando o ambiente da sua casa de fragrâncias, de substâncias químicas, que irritam sua mucosa respiratória e que, de certa forma, acabam provocando e propiciando o aparecimento da alergia. Nós também temos a questão do quarto, o quarto onde você dorme, o armário. O armário é cheio de sapatos, aqueles sapatos
de certa forma, acaba havendo uma proliferação muito grande de mofo, aquele mofo entra em contato, as roupas também, quando mal cuidadas. Então é importante também fazer uma higienização do armário da sua casa e principalmente o colchão e travesseiro. Nós passamos 1/3 das nossas vidas sobre o colchão e travesseiro, nós deitamos sobre o colchão e travesseiro, descamamos pele nesses objetos e essa pele é rica em queratina. A queratina é o principal alimento do principal causador de alergia, ou seja, o ácaro. Todos nós já ouvimos falar do ácaro. O ácaro é um dos principais vilões das alergias respiratórias. Então, quando nós deitamos sobre o colchão e travesseiro, a gente roça sobre o colchão e travesseiro, descama a pele no colchão e travesseiro, essa pele ela entranha nesse colchão e, consequentemente, serve de alimento para o ácaro. E o ácaro começa a se multiplicar e faz uma quantidade muito grande de alérgenos no colchão e travesseiro. E nós, de certa forma, deitamos sobre o colchão e travesseiro, encostamos a nossa boca, o nosso nariz no colchão e travesseiro e respiramos e deglutimos toda aquela porcariada que fica no colchão e travesseiro e isso acaba induzindo um processo alérgico. Por isso que o mais importante, além de tudo isso que eu falei, dos produtos químicos, do armário da nossa casa, deixar bem ventilado o ambiente de casa, justamente a forração do colchão e do travesseiro com material impermeável do tipo napa, PVC, ou se não tiver condições de comprar um material mais caro, pega um plástico grosso mesmo e cobre o colchão e travesseiro com plástico grosso e vai funcionar da mesma forma. Isso é uma das técnicas mais eficazes no tratamento de alergia. Lógico que é associado sempre à imunoterapia como tem indicação e a medicação sintomática para tirar o paciente da crise. Muito bem. Nós estamos aqui com o Dr. Marcelo Bossuá, que é coordenador técnico do Projeto Social Brasil Sem Alergia. Doutor Marcelo, nós temos na linha a nossa ouvinte Lavina Gomes, lá do Sudoeste. Oi, Lavina, bom dia. Bom dia, Luísa, tudo bom? Tudo bom. Qual que é a sua dúvida? É o seguinte, é porque eu vinha sofrendo há muito tempo com um problema de uma coceira, aquele vermelhidão. Aí eu fui num alergista, fiquei tomando remédio, corticoide, e nada. Até que eu fui no outro, ele me mandou fazer um teste de toque. Aí deu que eu tenho um problema de cosmético, borracha, medicamento, até a vacina de gripe, eu tenho alergia. Aí eu só queria perguntar do doutor, eu tomando, que aí essa médica que eu estou fazendo tratamento com ela, eu estou tomando a vacina, de 7 em 7 dias. Aí eu só queria saber dele se não me engano, parece que o tratamento leva de 1 ano a 6 meses, né? E depois que acabar de fazer esse tratamento de 1 ano e 6 meses, será que aí eu fico imune? Porque a borracha eu não posso calçar nada que tem borracha. Metal também não. Aí eu queria saber dele se ele me dá uma luz. Tá bom, Luiz? Muito obrigada, um beijão bem grande para você, viu? Tá bom, outro para você. Obrigada. Com certeza, Lavínia. É o seguinte, a questão da borracha, o que você tem é um eczema de contato, tá? E o eczema de contato é um tipo específico de alergia. Nesse caso, infelizmente, você nasceu com uma predisposição hereditária a desenvolver esse tipo de problema, ou seja, o eczema de contato. Infelizmente, nós ainda não temos um tratamento eficaz para o tratamento de eczema de contato provocado por produtos químicos. Então, o que é indicado nesse caso? Realmente é você evitar qualquer tipo de produto à base de borracha. Não tem jeito, não existe vacina. Principalmente essa vacina que você esteja usando não seja para eczema de contato, seja para uma outra manifestação alérgica, provavelmente uma manifestação respiratória ou algum outro tipo de problema, mas não para o eczema de contato. Então, o que acontece? Infelizmente, você não vai poder usar nenhum tipo de produto à base de borracha se o seu teste de contato deu positivo à borracha. Agora, nós temos hoje muitas opções. Aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, acredito que em Brasília também, tem várias opções, que são de lojas especializadas em produtos paralérgicos. Então, hoje em dia, as mulheres elas não precisam mais deixar de usar brinco porque tem alergia ao níquel, porque hoje nós já temos bijuterias de aço inoxidável, que são exatamente iguais às bijuterias usadas e vendidas, de certa forma, no comércio comum. Né? Nós temos também outros tipos de produtos que substituem a borracha, onde nós podemos
usar esses produtos, então é só você procurar uma loja especializada em produtos para alérgicos na sua cidade, procura na internet, com certeza você vai achar. E com certeza eles vão ter um produto específico para você. Agora, infelizmente, o preço realmente é um preço maior, porque a demanda para esses produtos é muito menor, então o preço acaba aumentando bastante. Mas é uma opção para que você não precise, não fique sofrendo mais com esse problema. Infelizmente, nós só conseguiríamos resolver essa questão do exame de contato provocado por produtos químicos com a terapia genética, né, onde a gente vai conseguir manipular geneticamente, vamos conseguir manipular nossos genes e corrigir nossos genes para que a gente pare de sofrer com esse tipo de doença. E já é uma realidade de terapia genética para muitas doenças. Nós já temos pesquisas, não na área de alergia, mas na área de doenças neuromusculares, na área de hemofilia, na área de cegueira hereditária, onde pacientes estão ficando curados, mas é lógico que esse tipo de terapia genética é só para os pacientes com doenças raras, né? As pesquisas que estão sendo feitas são justamente para pacientes com doenças raras e com doenças órfãs, ou seja, aquelas doenças que não têm ainda um tratamento eficaz. Não é o caso do processo alérgico. O processo alérgico você fazendo, evitando o uso do produto e fazendo a imunoterapia com controle de ambiente, medicação, tem medicações excelentes hoje, até o uso dos antibióticos para tirar o paciente da crise grave de um processo alérgico complicado, você já tem inúmeros tipos de tratamentos. Mas, no futuro, talvez para os nossos netos, a gente consiga manipular geneticamente o nosso material genético e, consequentemente, não sofrer mais de processo alérgico. Muito bem, então tem esperança, né? Aí a Lavina vai ter que ficar chique, usar só coisas de couro, deixar a borracha de lado, né? É verdade. Em termos de calçados e bolsas. Ouro 25 quilates quando serve. Então, olha... Evitar o uso do sulfato de lítio. Mas é lógico que você pode usar a bijuteria de aço inoxidável, que é muito mais barato do que o ouro, do que a prata, e vai deixar você tão bonita assim. Pois é. Lavina, olha, um beijo para você, cuide-se bem. Doutor Marcelo Bossuet, eu vou agradecer a sua participação, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? Um grande abraço e até uma outra oportunidade. Eu que agradeço o convite, sabe que o Projeto Brasil Sem Alergia sempre estará à disposição da Rádio Nacional e uso desse veículo para fazer um apelo para a população e para os governos que ajudem o Projeto Brasil Sem Alergia a nós levarmos o Brasil Sem Alergia itinerante a regiões longínquas do país, onde os pacientes não têm condições de serem atendidos com essa metodologia mais específica. Eu agradeço muito a atenção. Muito obrigado. E tem também o site, né, onde a gente pode pegar muita informação, que é o www.brasilsemalergia.com.br. Grande abraço, doutor.